Boa noite. Todos ouvindo bem aí no fundo? Então, vamos começar. Vamos fazer a nossa prece para iniciarmos. Então, vamos fechar os olhos por alguns instantes para elevarmos o nosso pensamento e procurarmos ampliar um pouquinho nesses momentos a nossa concentração. Vamos juntos mentalizar a figura de nosso querido, amado Mestre Jesus entre nós, envolvendo-nos com seu amor, sua luz, e nos proporcionando nesses momentos em que estaremos nesta casa, um pouco mais de serenidade, tranquilidade, harmonia, e que Ele nos permita abrir nosso coração nessa noite, para refletirmos sobre as palavras que vamos ouvir e que essas palavras entrem em nosso coração, nos auxiliando a trabalharmos para a nossa transformação íntima, sempre amparados pelo amor e a figura bondosa de Jesus. Junto dele, vamos até nosso Pai, que nos abençoa, nos protege a cada momento nessa existência. E por tudo que temos nesta vida, por todas as oportunidades, amigos, familiares, a Ele agradecemos. E que Ele sempre ilumine nossos caminhos, proporcionando-nos conhecimentos, esclarecimentos e forças para enfrentar os desafios que a vida nos coloca. Mais serenos, um pouquinho mais tranquilos, vamos então dar início às nossas atividades. Antes de iniciarmos, eu só gostaria de deixar um recadinho a vocês, que neste domingo nós vamos reiniciar as atividades da Infância Espírita do CELI, a partir das 10 horas da manhã, o mesmo horário em que temos a palestra. Então, das 10 às 11, os familiares ficam aqui ouvindo a palestra, enquanto as crianças vão para as atividades. E na terça-feira, na semana que vem, no dia 7, as atividades da infância também retornam. Então, enquanto os pais estão aqui, as crianças podem acompanhar as atividades das facilitadoras, que promovem um pouquinho disso que vamos falar hoje. Ajudam no conhecimento dos ensinamentos de Jesus. Então, se vocês tiverem crianças na família e quiserem trazê-las para participar de nossas atividades, serão muito bem-vindos. Na secretaria estão as fichas de inscrição, então quem quiser fazer, se não dá para fazer também no início das atividades, tá joia? Hoje nós vamos falar sobre o Espiritismo, obra de educação. Sem dúvida, um tema muito pertinente e que me fez pensar. Porque quando a gente estuda a doutrina espírita, a gente vai identificar muitos aspectos em que ela contribui efetivamente para nos auxiliar de alguma maneira ao longo da nossa existência. Então, o que é que eu poderia trazer para vocês para auxiliar nessa reflexão? E nós vamos colocar a contribuição da doutrina espírita do ponto de vista da educação sobre dois aspectos. A maior parte da fala vai se concentrar num dos aspectos e, ao final, eu vou trazer o segundo aspecto. Então, a gente vai trabalhando aqui juntos e eu espero que vocês concordem comigo, pensem um pouquinho mais sobre o valor da doutrina espírita no tocante à educação. A gente vai ver, nas diversas obras da doutrina espírita, que a essência do espiritismo é efetivamente a educação. E aí eu trago para vocês aqui a figura de dois ilustres personagens que contribuem muito, sem dúvida, para a consolidação da doutrina espírita. Allan Kardec. O nome, a pessoa que organiza os materiais, que estrutura a base teórica da doutrina espírita. E Allan Kardec, enquanto formação técnica, era pedagogo. Ele tinha um pé, na educação. Se vocês já tiveram oportunidade de estudar, manusear as obras da codificação, as obras básicas, vocês vão ver que elas são extremamente didáticas,
organizadas, estruturadas numa ordem sequencial, lógica, de crescimento, de entendimento e aprendizado. Então, a gente vê o trabalho do pedagogo ali muito fortemente nas obras básicas. E Kardec estudou e teve como mestre, nos seus momentos teóricos, esta outra personagem aqui, que foi Pestalozzi. Johann Pestalozzi, um grande educador do final do século XVIII, início do século XIX, que promoveu uma transformação muito significativa na educação daquele período, colocando algumas práticas educacionais dentro do que modernamente a gente pode colocar como metodologias ativas, a perspectiva de a criança ser mais autônoma, ativa, um pouco mais autora do seu próprio aprendizado. Então, Kardec tem a sua base de formação nessa estrutura de Pestalozzi. E aí a gente vai ver que a doutrina espírita, ela é, na essência, uma obra de educação. E tudo que ela nos oferece tem o intuito de nos auxiliar a compreender melhor nós mesmos, a vida, o mundo que nos cerca, de alguma maneira nos ajudando a caminhar nessa jornada terrena e enfrentar as diversas dificuldades, obstáculos que se colocam no nosso caminho. Ao contrário de boa parte de correntes religiosas que têm um caráter salvacionista, a doutrina espírita, com essa tríplice vertente de ser científica, filosófica e também religiosa, pretende promover a evolução do homem. Uma evolução que está associada a um processo pedagógico. Então, eu acredito que vocês jamais ouviram na casa espírita que, graças ao fato de vocês estarem aqui, vocês serão salvos e serão recebidos no paraíso? Acho que não, né? A gente ouve, muito pelo contrário, a ideia de que é o nosso esforço, o trabalho que nós fazemos por olharmos para dentro de nós, por nos melhorarmos, é que vai garantir esse processo de evolução. Então, a gente o tempo todo está falando de esforço, de trabalho, de reforma íntima, o olhar para dentro de si. Então, a gente vê aqui que a evolução do homem é realmente um processo e que demanda uma base pedagógica. A gente já vai entender um pouquinho melhor esse processo. Ao longo de todas as obras espíritas, e muitas vezes aqui nas palestras, a gente escuta os palestrantes fazendo referência a muitas referências dos ensinamentos espíritas ao universo educacional. Então, a gente vê, por exemplo, a Terra sendo comparada a uma escola, os nossos diferentes momentos de entendimento, há fases da escola, há anos de estudo. Então, será que nós estamos em que série, nesse momento de entendimento em que cada um de nós se encontra? A gente tem falado muito no processo de transformação pelo qual o planeta vem passando. Um processo de transformação física que nos coloca a necessidade de uma transformação moral. A gente costuma dizer que a Terra está se tornando uma escola de ensino médio. Mas nós ainda estamos na infância da nossa capacidade de entendimento. Então, a gente precisa avançar alguns degraus, se esforçar para evoluir e estar apto a acompanhar essa nova escola que vai virar escola de ensino médio. Então, vejam que o tempo todo a gente traz referências desse meio educacional. Então, a Terra tratada como uma escola, as almas se matriculam aqui para seu aperfeiçoamento. E a gente vê que o desenvolvimento do espírito nessa Terra-escola se dá por meio da sucessão de experiências. E cada experiência que nós vivemos, cada vida, cada oportunidade, é um curso escolar. E aí a gente vai avançando nesses momentos de aprendizado. Falando
desses exemplos, dessas comparações que trazem imagens do entendimento espírita como uma escola, a gente tem, por exemplo, um livro. Hoje eu vou trazer muitas referências bibliográficas para vocês. Nós temos a nossa livraria, biblioteca, repletas de oportunidades de aprendizado. Uma delas é essa aqui, o livro de Herculano Pires, chamado Pedagogia Espírita. Nesse livro, Herculano Pires afirma que o Livro dos Espíritos, que é a primeira obra da codificação espírita, o primeiro livro que é lançado, que vai ser a base de toda a doutrina espírita, é um manual de educação integral. Essa palavra aqui, educação integral, ela deve ser entendida na perspectiva de educação completa, na formação integral do sujeito. Então, quando a gente estuda o Livro dos Espíritos, a gente tem uma capacidade, nós não temos uma capacidade, mas nós vamos desenvolvendo essa capacidade de entendimento cada vez mais aprofundado dos diversos conhecimentos que a obra nos traz. Então, Herculano afirma que há um manual de educação integral para nós todos, do ponto de vista da nossa formação moral e espiritual na escola da Terra. Então, aqui também mais uma referência, né, à escola, a Terra como uma escola. Eu vou trazer para vocês um pouquinho da estrutura do Livro dos Espíritos, porque certamente vocês escutam muito sobre o Livro dos Espíritos, mas talvez nunca tenham aberto ele, manuseado e visto como ele está estruturado. Então, um pouquinho mais adiante eu vou trazer essa estrutura, mas só para a gente ter uma ideia geral, nesse momento, o Livro dos Espíritos, ele é dividido em 4 partes. Ele tem uma introdução, e aí nós temos a primeira parte, que fala de causas primárias, depois a gente vai ver do que se trata. Uma segunda parte em que Kardec, didaticamente, ordenadamente, vai falar do mundo espírita ou dos espíritos. Na terceira parte estão as leis morais. As leis morais, aliás, justamente compõem o programa de estudo da infância espírita. Então, as crianças e adolescentes aqui na casa, durante as atividades de evangelização, estudam as leis morais. Então, é um momento muito oportuno para que cada criança conheça um pouco mais dos ensinamentos de Jesus, porque as leis morais, elas são estruturadas por Kardec com base nos ensinamentos que Jesus nos deixou. E a quarta parte do Livro dos Espíritos é a parte que traz esperanças e consolações. E depois vem a conclusão. Depois vocês vão ver cada uma dessas partes um pouquinho mais detalhadamente. Numa das questões do Livro dos Espíritos, a questão 685, então Kardec faz uma pergunta, os espíritos respondem, e nesta questão especificamente, Kardec faz um longo comentário a respeito da educação. E numa das partes desse comentário, Kardec diz o seguinte: há um elemento a que não se tem dado devido valor e sem o qual a ciência econômica não passa de simples teoria, a educação. Não a educação intelectual, mas a educação moral. E aí Kardec explica um pouquinho o que é essa educação moral, do que é que ele está falando. E aí ele diz assim: a arte de formar os caracteres, aquela que cria hábitos, uma vez que a educação é o conjunto dos hábitos adquiridos. E aí vamos pensar um pouquinho sobre cada um de nós, sobre os nossos hábitos, sobre aquilo a que temos o costume de fazer. E todos nós temos um conjunto de hábitos, sejam hábitos alimentares, hábitos rotineiros, hábitos de vida. E tem muitos desses hábitos que nem sempre são muito saudáveis. Então, quando a gente fala nesse processo de educação moral, nós estamos tentando pensar nessa ideia
da construção de um conjunto de hábitos que sejam saudáveis, que nos auxiliem a levar uma vida mais leve, menos pesada, menos cheia de coisas que nos incomodem, que nos façam ficar refletindo demais. Então, a gente pode pensar aqui, por exemplo, no que fazemos quando estamos entre amigos, no trabalho, como são as nossas conversas. Outro dia, vocês tiveram a oportunidade de assistir a uma palestra que falava sobre a interferência do mundo espiritual na nossa vida. Como se dá essa interferência, se não a partir da nossa permissão, do nosso acesso? Então, nós vamos ser influenciados de acordo com aquilo que nós temos o hábito de fazer e pensar. Nós vamos ter pessoas que se aproximam de nós com a ideia de afinidade, sintonia. Então, se eu tenho o hábito de assistir a coisas ruins, fazer leituras que não são salutares, quem eu espero que se aproxime de mim para compartilhar desses mesmos interesses? Se eu tenho o hábito de, no trabalho, entre amigos, sempre falar mal dos outros, comentar a vida alheia, quem eu espero que se aproxime de mim? Pessoas que também se interessam por essas coisas. Então, como estão os meus hábitos? A doutrina espírita nos ajuda a refletir sobre isso, sobre os nossos hábitos, fazendo com que, de repente, a gente possa modificá-los um pouquinho, gradativamente. Certamente, quando a gente começa a introduzir essas reflexões, por vezes, a gente tem um outro lado da doutrina espírita que pode ser, para algumas pessoas, um pouco punitivo. A gente começa a se penitenciar e começa a dizer assim, poxa, eu não consigo, meus hábitos são horríveis, eu sou uma pessoa horrível. E aí a gente começa, a se castigar. E nós não devemos agir dessa maneira. Nós precisamos entender que a educação de que Kardec fala aqui é um processo. Nós temos que trabalhar constantemente, de forma gradual, profunda, porque quando a gente faz as coisas de modo muito rápido, a gente tende a não fazer muito bem, ou tende a ideia a ser efêmera. Agora, quando a gente vai devagar, refletindo, avaliando, analisando, a gente vai consolidando aqueles pensamentos dentro de nós. Então, a gente tem que ir com calma, mas sempre procurando refletir nesta perspectiva de nos analisarmos. Aliás, esse é um dos primeiros aspectos que a gente vai trabalhar da contribuição espírita para nosso processo de educação. Um outro livro que traz essa ideia de comparação dos ensinamentos que a doutrina nos traz com o universo educacional está num dos livros de Emmanuel, na coleção dos romances de Emmanuel, no Ave Cristo. Tem um trechinho em que Emmanuel diz assim: refere-se o Cristo ao mundo como escola, em que procuramos o nosso próprio burilamento. Cada um de nós vem à Terra com os problemas de que necessita. A provação é remédio salutar. A dificuldade é degrau na grande subida. Aqui, em poucas palavras, a gente tem grandes e profundos ensinamentos e, sem dúvida, muitas comparações que nós podemos fazer com o processo educacional. Então, quando a gente vê aqui, os problemas de que nós necessitamos. Quando a gente está no primeiro ano do ensino fundamental, nós temos ali 6, 7 anos, nós vamos estudar um conjunto de conhecimentos que são compatíveis com a nossa capacidade de entendimento. Então, a gente vai começar a aprender a ler e escrever. Então, cada um está num nível em que vai ser desafiado conforme a sua capacidade de enfrentar esses desafios.
Então, olha, os problemas que nos aparecem são aqueles de que nós necessitamos no momento, porque nós já nos mostramos aptos e capazes de enfrentá-los e superá-los. Estes desafios são as nossas provas, as provas do colégio. Será que alguém aqui gosta de fazer provas? Acho que não, né? Então, as provas, às vezes, são muito desagradáveis no nosso entendimento, mas elas configuram um remédio salutar. A forma, e hoje nós temos diversas outras maneiras educacionais, mas ela é uma das formas que nos ajuda a verificar se eu assimilei uma informação, se eu compreendi o que um professor passou durante um período de tempo. As situações da vida são assim. Elas nos testam para verificar se nós aprendemos um conjunto de conhecimentos. Qual é o principal conhecimento que nós precisamos aprender e para o qual seremos desafiados permanentemente em nossa existência? Amar. Será que nós realmente sabemos o que é amar? E em todos os momentos, todos os nossos desafios vão girar em torno disso. É claro que com outros sentimentos ali, né? Paciência, compreensão, perseverança, resiliência, empatia, mas a base de tudo é o amor. Então a gente vai ser desafiado até que consiga realmente provar que podemos passar de ano. E aí a gente avança um degrauzinho. E assim, bem aos pouquinhos, nós vamos subindo, vamos estando aptos a enfrentar novos desafios. E isso é muito interessante, porque a vida, ela nos mostra que é muito importante estudar, para cada vez mais se tornar apto a enfrentar esses desafios, com segurança, com propriedade. E o caráter educador da doutrina espírita tem essa propriedade de nos encher de materiais, de arcabouço, de base, de conteúdo, para que a gente entenda melhor as coisas que estão acontecendo e possa, então, de posse de entendimento, enfrentá-las com mais força, com mais segurança. O primeiro aspecto que eu quero trazer para vocês da doutrina espírita, ele permeia o campo moral dos seus ensinamentos e podemos dizer que a primeira lição, eu procurei analisar bem todos os ensinamentos para pensar como a gente poderia resumir o que a doutrina espírita nos ensina. E acho que um primeiro elemento básico para a gente pensar é esse aqui: autoeducação. O conhece-te a ti mesmo. Já bastante antigo, né, na história da humanidade, mas profundamente verdadeiro. O olhar para dentro de si. Quando a gente estuda a doutrina espírita e percebe que ela nos concita a nos melhorarmos, a gente precisa pensar, tudo bem, então vamos nos melhorar, mas o que é que eu preciso melhorar em mim? A gente sabe muito bem o que o outro precisa melhorar, né? A gente fala rapidamente, mas e a gente? O que é que tem em nós que a gente não gosta tanto assim do ponto de vista moral? Que a gente precisa melhorar. A gente só vai descobrir fazendo esse exercício do olhar para dentro de si, da autoanálise. Santo Agostinho, no Evangelho segundo o Espiritismo, tem uma longa passagem em que ele nos dá uma mão para fazer esse processo. Ele nos recomenda o exercício diário da reflexão sobre as suas ações. Normalmente as pessoas, antes de dormir, ao se deitarem, costumam fazer uma prece, uma oração. E vocês, será que param para pensar no dia? Como foi meu dia? O que eu fiz hoje?
Quais foram as minhas ações? O que eu gostei do que eu fiz hoje? Será que teve alguma coisa que eu fiz que eu mudaria? Que eu gostaria de não ter feito? Algo de que eu me arrependo? É assim que a gente começa. Porque aí a gente vai começar a identificar dentro de nós uma espécie de repetição de situações, ou repetição de comportamentos. E aí nós vamos ver que, em determinadas situações, nós agimos sempre da mesma maneira. Por exemplo, uma maneira explosiva e irritada. Toda vez que alguém vem me falar ou vem me criticar, eu reajo explosivamente. Eu xingo a pessoa. Essa é uma boa maneira de reagir? É salutar para mim. Porque quem está sendo prejudicado sou eu, né? Meus batimentos cardíacos aceleram, eu tenho uma movimentação descontrolada do sangue, posso até ter uma parada cardíaca por uma situação, às vezes, de irritação banal. Nós costumamos nos irritar de forma muito grande por banalidades. Mas, às vezes, a gente não percebe isso. Não identifica esses aspectos dos nossos hábitos, da nossa rotina. Então, a gente só vai começar a identificar estes, entre aspas, problemas, quando a gente parar para olhá-los. Esse é o primeiro aspecto que a doutrina espírita nos ensina e sobre a qual a gente tem tanto apoio, né? A gente precisa começar o trabalho de educação por nós mesmos, olhando para as nossas dificuldades. Aí vem o aspecto do esforço, da vontade, porque eu posso identificar algo de ruim, mas eu não quero mudar. Eu estou bem assim. Agora, quando aquilo começa a me incomodar, quando eu percebo que eu estou deixando pessoas tristes, magoadas, ou estou afastando, de repente, as pessoas em função do meu comportamento, aí aquilo está me incomodando. E aí eu posso começar a trabalhar em cima daquele comportamento na tentativa de minimizá-lo. Um aspecto importante para a gente pensar no processo da autoeducação é que essas transformações que a gente pretende empreender em nós mesmos, elas não vão acontecer magicamente do dia para a noite. Talvez nem nessa encarnação. E aí a gente corre aquele risco, né, de sempre estar dizendo, de novo eu vi que fiz errado, de novo eu agi da mesma maneira. Mas pelo menos eu já estou percebendo. E quanto mais a gente percebe, mais a gente tem chances de cortar o comportamento antes que ele aconteça. Chico Xavier dizia, né? Antes de você falar alguma coisa, uma bobagem, explodir com alguém, cata um copo d'água e bebe. E aí conta até 10. Se você tiver com a boca cheia d'água, ela não abre, você não vai falar nada. Então, de repente, fica lá com a garrafinha de água sempre à mão. Se alguém falar alguma coisa, enche a boca de água. Aí a gente vai começando a se controlar. São pequenas estratégias que a gente pode adotar na tentativa de nos, né, podarmos para começarmos a burilar o diamante que há dentro de cada um de nós. Uma frase muito interessante que eu achei do Johann Pestalozzi, o mestre de Allan Kardec, ele diz assim, ó, e aí a gente vai entender todo o processo com o qual Kardec cresceu na sua formação técnica e que tem uma raiz muito profunda na doutrina espírita. Ele diz assim, a vida educa, mas a vida que educa não é uma questão de palavras, e sim de ação. É atividade. Nós temos que nos movimentar. É a ação que promove mudanças. Não bastam palavras. E aí eu me lembro, por exemplo, de uma historinha que a gente costuma contar aí no meio espírita, do palestrante que sempre fazia palestras, era muito famoso, conhecido, e um dia ele desencarnou. E foi para um lugar não tão bom assim. E lá, para auxiliá-lo a ser resgatado, quando ele vai estar nesse lugar, alguém que vem resgatá-lo,
ele olha para essa pessoa e quem ele identifica ali na pessoa que o está ajudando? Alguém que sempre assistia às suas palestras, lá no fundo, no cantinho. Ele fica indignado. E aí ele fala, mas como? Você? Eu é que sou o palestrante. Eu que falava, que estudava. E aí a pessoa diz, pois é, enquanto você falava, eu fazia tudo o que você dizia. E aí a gente vê, né, que por vezes nós somos assim. A gente brinca, né, que a gente precisa aprender a viver os ensinamentos de Jesus. Porque a gente conhece quais são os ensinamentos, mas a gente não aplica. Então, a educação, ela não é uma questão de palavras, ela é uma questão de ação. Nós ensinamos muito mais pelo exemplo do que pelas palavras. Tem um pedagogo que é aqui de Curitiba, ele é muito famoso, e ele sempre conta uma história de quando o filho dele era pequenininho, tinha por volta de 3 anos, e ele reclamava muito que o filhinho, toda vez que ia passar por algum lugar, sempre dizia para as pessoas, sai, sai. Ele falou, não, filho, eu tenho que pedir com licença, e não tinha jeito da criança aprender. E toda vez ele falava, tem que falar com licença. E um dia ele tinha uma entrevista numa rede de televisão aqui de Curitiba, cedinho, precisava sair rápido de casa, e bem na saída de casa estava cheio de brinquedo jogado no chão, e a criança do lado brincando. E aí ele tropeçou nos brinquedos e, sai filho, sai que o pai está atrasado, tem que ir para o trabalho. Aí ele parou. Aí ele se deu conta de que ele estava tentando ensinar a criança a falar com licença, quando na verdade ele só dizia, sai. Então, como às vezes a gente quer falar e explicar, ensinar algo que nós fazemos? Esse é um processo muito difícil para as pessoas que se tornam pais. Porque tornar-se pais exige de nós um processo educativo muito profundo. Porque as crianças vão nos observar muito mais do que nos ouvir. E eles vão imitar os nossos exemplos. Então, a gente precisa também trabalhar a nossa educação quando desejarmos nos tornar pais. O segundo aspecto dessa visão moral que a doutrina espírita nos traz é que a doutrina espírita não é individualista. Ao contrário, ela elege na caridade o seu princípio máximo. Quem está em processo de melhorar a si mesmo tem o dever moral de exercer uma tarefa pedagógica com todas as criaturas que o cercam. E aí a gente vê, né, que exemplos valem mais que palavras. Então, quando a gente começa a trabalhar pelo nosso melhoramento, a gente quase que automaticamente modifica as nossas ações em relação ao próximo. Nós começamos a nos tornar mais humanos, um pouco mais pacientes. E aí a gente vai começando a exercer esse princípio da caridade. E a doutrina espírita sempre nos fala, baseado nos ensinamentos de Jesus, né, no óbolo da viúva, de que não importa o quanto damos, não é o material que conta, mas é a intenção, é o que está no fundo do nosso coração. Então, quando a gente se melhora ou começa a exercer esse trabalho, a gente também deseja que outros melhorem, porque a gente vê um benefício real desse trabalho conosco mesmos. Então, a gente começa a estender essa ação para outras pessoas e vamos aplicando a caridade, ouvindo mais, falando de repente uma palavra de conforto, ou simplesmente calando num momento em que não há nada que dizer. Um abraço, um aperto de mão, um gesto de carinho, que são extremamente valiosos e que configuram essa prática do amor ao próximo, da caridade, do entendimento. Então, esse é o segundo exercício, e que a doutrina espírita, ao longo de suas obras, nos ensina a sermos um pouco mais caridosos,
agora que eu já olhei para dentro de mim, eu posso começar a ampliar o meu olhar e enxergar outras pessoas, perceber que outras pessoas também sofrem, são como eu, têm as mesmas dificuldades ou dificuldades até maiores. Quem sabe eu posso ajudá-las de alguma maneira. Então, né, a gente vai estendendo um pouco o nosso olhar. Aliás, deixei aqui para vocês uma frase de Francisco de Assis, né? Todos os irmãos preguem com as obras, reforçando a ideia da ação, do exemplo, do trabalho, da atividade. A caridade máxima que o espírita deve procurar realizar, com o ideal de vida, não é um assistencialismo social extremamente respeitável, necessário, afinal estamos num mundo material, mas que é limitado, superficial. O que devemos buscar é a caridade da educação, que auxilie a elevar, transformar, despertar consciências, contribuindo para a mudança interna dos homens, que redundará também numa evolução externa. A gente vê que a base disso aqui, por exemplo, é a crítica a muito dos sistemas que nós temos no mundo hoje. Por exemplo, o nosso sistema penal, que não trabalha a correção do indivíduo, mas a punição. Não se trabalha a tentativa de transformação desse indivíduo no momento em que ele está lá, isolado da sociedade. E aí a gente vê que esse processo punitivo traz bons resultados, não é mesmo? Não, infelizmente, né? Não é assim que funciona. Os processos punitivos, eles, ao contrário, elevam os sentimentos de raiva, ira, contrariedade. Então, a gente precisa trazer o processo da educação sob essa perspectiva da caridade, né, de transformação e despertamento de consciências. E lembrem, né, em tudo o que fizermos, o que conta efetivamente é a intenção. Nesse trecho de Colossenses, lá na Bíblia, está assim, né? Tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens. Não saiba a vossa mão direita o que dá à esquerda, o que faz à esquerda. Quando a gente quer ajudar alguém, ninguém precisa saber. A gente não tem que anunciar no rádio, na televisão, para que todo mundo fique sabendo. Porque quando a gente está bem intencionado, o que importa é o resultado. É perceber que com a minha atitude, aquela pessoa ficou melhor, conseguiu sorrir, está um pouco mais feliz. E no contexto atual em que a gente vive, a gente vê tantas pessoas, só para citar um exemplo um pouco mais contemporâneo, tantos youtubers famosos, que têm lá milhões de seguidores, e que com os seus vídeos pegam, arrecadam dinheiro para fazer obras de caridade. Sem dúvida tem seu mérito, ajudam muitas pessoas, mas me parece muito mais uma propaganda do indivíduo, né? Porque para que todo mundo precisa saber? E aí aparece nas mídias, e cada vez ele consegue mais seguidores, e mais milhões de curtidas e vídeos assistidos. Então, veja, se a intenção dele realmente é ajudar, graças a Deus, né? Que bom para ele. Pensemos nisso, na nossa intenção em tudo que fazemos. E, por vezes, a gente faz algumas coisas, tem algumas atitudes que podem ser condenáveis aos olhos da sociedade, mas que foram revestidos de intenções verdadeiras e sinceras. E nós seremos avaliados no nosso processo educativo justamente pelas intenções, por aquilo de que nosso coração está cheio. Então, vamos buscar cultivar dentro do nosso coração verdadeiros tesouros, ou tesouros verdadeiros, esses ensinamentos que a doutrina nos traz. O terceiro aspecto da doutrina é aquele de ordem mais técnica, eu diria. Então, eu comecei olhando para dentro de mim, ampliei o olhar para ver que outras pessoas também sofrem, e agora eu vou entender melhor quem eu sou, quem nós somos,
o que estamos fazendo aqui, aliás, o que é o planeta Terra. Então, a gente começa a tomar uma consciência espiritual. E aí a gente vai ver, né, a essência espiritual de cada um de nós. Vamos entender um pouco melhor sobre o mundo espiritual, sobre as leis morais. E é esse conjunto técnico de conhecimentos de que o livro dos Espíritos está absolutamente carregado. Então, eu não sei se vocês já abriram o livro dos Espíritos, né? A gente fala tanto aqui, mas será que vocês conhecem? Já olharam um pouquinho? Então, olhem aqui ele um pouquinho, ó. Bem rapidinho, eu não vou ler tudo que está aqui, mas eu trouxe a estrutura do livro dos Espíritos, para vocês ficarem curiosos e, de repente, começarem a estudá-lo. Porque o livro dos Espíritos, ó, ele é gordinho, e a letra é pequenininha. Então, não é um livro para você dizer, olha, eu comecei e terminei de ler. Não, ninguém termina de ler o livro dos Espíritos. Você estuda o livro dos Espíritos. É uma obra de educação. Cada vez que a gente lê uma questão, a gente a enxerga sob um modo diferente. Porque nós estamos num momento diferente. Tivemos experiências diferentes. Então, o nosso entendimento é diferente. A primeira parte do livro dos Espíritos fala das causas primárias. Então, a gente vai entender Deus. O que é Deus? Aliás, que é Deus? A primeira pergunta do livro dos Espíritos. Nós vamos ver sobre os elementos gerais do universo, as propriedades da matéria, da criação, formação dos mundos, povoamento da terra, Adão. Opa, será que teve Adão? A doutrina espírita fala disso? Fala. Está aqui, ó, no livro dos Espíritos. Pluralidade dos mundos, a vida e a morte. Vamos ver a segunda parte. Mundo espírita, essa parte é longa, tem vários capítulos. Olha só aqui, ó, origem e natureza dos espíritos, perispírito. Já ouviram falar, né? Entender melhor do que se trata aqui, ó. A progressão dos espíritos, anjos e demônios. O objetivo da encarnação. O capítulo 3, ó, da volta do espírito extinto à vida corpórea, à vida espiritual, alma após a morte, perturbação espiritual. Olha aqui, ó, capítulo 4, a pluralidade das existências, considerações sobre a pluralidade das existências, da vida espírita, mundos transitórios, escolha das provas, recordação da existência corpórea, e por aí vai. Estão ficando curiosos? Interessados? Espero que sim. Da volta do espírito à vida corporal, como que se dá esse processo? A infância, simpatia e antipatia terrenas, a emancipação da alma. Será que o nosso espírito se desloca do corpo somente durante a morte? Não. A gente vai ver aqui, ó, que no sono, os sonhos, muitos sonhos, são vivências reais do espírito. Dupla vista, metempsicose, da intervenção dos espíritos no mundo corporal, aquele capítulo que foi o foco da fala do Irineu uns dias atrás, numa palestra anterior, a ocupação e a missão dos espíritos. E a terceira parte, as leis morais que eu falei para vocês, que é o conjunto base da infância espírita. Olha o que as crianças estudam. Lei divina, o natural, lei de adoração, lei do trabalho, lei de reprodução, conservação, destruição, sociedade, progresso, igualdade, liberdade, justiça, amor e caridade, a perfeição moral. E a última parte, que é esperanças e consolações. Então, espero que tenham ficado curiosos e queiram manusear um pouquinho o livro e ver que ele realmente traz muitas contribuições importantes no nosso processo educativo aqui na Terra. Então, a proposta educacional proveniente dos ensinamentos espíritas nos lembra que temos liberdade de escolha. Como eu disse, eu posso identificar aquilo em que eu preciso melhorar, mas somente eu vou fazer isso se eu quiser. E eu sou livre para agir ou não
diante das situações. Eu tenho a liberdade de escolha e, claro, que também a responsabilidade diante das escolhas que eu faço. Quanto mais eu aprimoro o meu processo educativo, mais eu me torno apto a receber novos desafios, porque mais eu compreendo as consequências das minhas ações. Lembram lá do Homem-Aranha? Com grandes poderes vem grandes responsabilidades. A ideia é justamente de que nós vamos nos tornando mais responsáveis por aquilo que conhecemos. Uma criança de 5 anos, ela não pode levar uma responsabilidade por tomar um ato inconsequente, como colocar um dedo na tomada, brincar com faca. Ela não tem noção, literalmente, do perigo. Nós, quando vamos compreendendo um pouco mais, vamos entendendo as consequências dos nossos atos. Então, o nosso livre-arbítrio vai ficando cada vez mais pleno, aprimorado. E para nos fortalecer ao longo dessa caminhada, nós contamos sempre com o amor de Deus em todo o processo. E como Deus se manifesta entre nós? Se Ele nos auxilia como? Por meio das pessoas com as quais a gente convive. Aquelas pessoas que nos auxiliam, que nos dão um bom conselho, que nos seguram pela mão quando a gente ia cair. Ali a gente vê Deus nos amparando. Então, Deus ampara os homens por meio dos próprios homens, sendo eles encarnados ou não. Nós nos ajudamos, e aí a gente vê a questão do trabalho e da caridade novamente, né? Então, por nos amar muito, Ele nos auxilia de todas as formas possíveis, nos enviando esclarecimento compatível com a nossa capacidade de compreensão, e colocando ao nosso lado espíritos que nos amam e nos orientam. A gente pode perguntar assim, poxa, a doutrina espírita realmente é tão esclarecedora, eu consigo entender tanta coisa, por que todo mundo não é espírita? Porque cada um tem não só uma capacidade de compreensão, mas também afinidade, gosto. E não é porque as outras pessoas não são espíritas que são ruins. A gente tem que sempre lembrar que o que importa não é religião, é religiosidade, é intenção, é coração, são os nossos sentimentos. É aquilo que a doutrina nos ensina, a sermos pessoas melhores. Em Estudando a Mediunidade, um outro livro que eu indico a vocês, do Martins Peralva, tem um trechinho que está escrito assim: o Espiritismo é a vivência dos preceitos cristãos, estruturando a felicidade e paz de quantos lhe conhecem o roteiro de luz. Não tem ele, evidentemente, a função de livrar-nos das provações que se enquadram em nosso destino em face da lei de causalidade. Nós aprendemos que boa parte das coisas que nos acontecem na existência são resultado das nossas escolhas. Escolhas equivocadas de hoje ou de ontem, e que redundaram num evento que hoje eu preciso corrigir. Então, a doutrina espírita não vai nos livrar de enfrentar esses desafios, mas, pelas elevadas noções que ela nos traz, consubstancia, faculta-nos os meios de atenuar essas provações ou até modificá-las, segundo o nosso programa renovativo e a benefício de nossa felicidade. Então, segundo a nossa intenção, a nossa vontade e a nossa ação. Então, tudo que nós realmente fizermos com a intenção real de trabalharmos pela correção dos nossos problemas, nós vamos caminhar positivamente dentro desse processo educativo. E nós temos muitos apoios. O Espiritismo é uma obra de educação que nos deixa muitas obras
para estudarmos, para nos educarmos. E uma delas, ou um conjunto delas, é essa aqui. Nós temos as obras básicas, os 5 livros da codificação, e temos também essa série do André Luiz, 13 livros, no mundo espiritual, uma coleção espetacular, que inclusive avança de nível. Conforme você vai lendo, você vai vendo que ele vai ficando mais difícil, com termos mais técnicos, então você vai tendo que estudar mesmo. O primeiro deles é o Nosso Lar, que até virou uma coleção de filmes, né? Então, aqui nós temos um conjunto de obras que nos auxiliam no processo educacional. Nós temos a coleção dos romances de Emmanuel, os 5 romances espetaculares. São todos maravilhosos, lindos, que nos aproximam sentimentalmente de Jesus e de nós mesmos, porque nesses romances a gente identifica personagens reais, que são como nós em tempos passados, mas que vivem dramas que talvez algum de nós possa ter vivido. Então eles nos tocam muito ao coração. E se pudermos, ou tivermos a oportunidade de ler apenas um único livro na existência, que seja Paulo e Estevão. É a obra-prima da doutrina espírita. É um livro para se ler todo ano. Se você gosta de alguém e quer dar um livro espírita, dê Paulo e Estevão. É um livro belíssimo, maravilhoso, que merece ser lido. Então, a gente tem aqui um conjunto de obras que nos ajudam no processo educacional. E eu não poderia deixar de mencionar aqui, já que estamos falando da contribuição do espiritismo para a educação, eu não poderia deixar de citar Chico Xavier, que deixou a sua existência, a sua vida inteira foi uma obra de educação moral. Ele era um personagem que, pelo seu exemplo, nos deixou muitos ensinamentos. E durante a sua vida, no seu trabalho de psicografia, ele escreveu mais de 450 livros, sendo que 416 deles foram em vida. E até 2010, ele já tinha vendido mais de 50 milhões de exemplares. É uma estatística antiga, mas foi a única que eu encontrei assim, mais recente, mas já nos dá uma ideia da quantidade de livros de Chico Xavier que foram vendidos. E nós temos aqui, na nossa biblioteca, na nossa livraria, à disposição. E se você gosta de acessar livros digitais, deixei aqui uma indicação para vocês. Quem quiser copiar, o Portal do Espírito oferece a vocês, gratuitamente, quase todos os 450 livros em PDF. Então, se vocês quiserem acessá-los, quem sabe a coleção dos romances espíritas de Emmanuel, ou um livro de mensagens para ler antes de dormir, aqui nesse site vocês acessam quase toda a coleção completa do Chico Xavier em PDF para baixar, ler, quando e aonde quiser. Bem facinho. Então, realmente um trabalho magnífico. E claro, mais recentemente, nós também temos outros personagens. E eu também não poderia deixar de mencionar aqui o trabalho do Divaldo Pereira Franco, um importante orador espírita, que também trabalha muito com a elaboração e a psicografia. Ele já escreveu mais de 250 livros, então, uma pessoa incansável na divulgação da doutrina e dos seus ensinamentos. E Divaldo me trouxe aquele segundo aspecto com o qual eu quero encerrar a minha fala aqui. Então, se a gente pode dizer que a doutrina espírita é uma obra de educação, ela o é porque nos auxilia com as diversas ferramentas que nos traz à mão, nos auxilia na nossa transformação moral. E tem um segundo aspecto. Nessa palestra aqui, que Divaldo deu um tempo atrás, que se chama Educar e Instruir, Bússolas Libertadoras, Divaldo diz claramente que o Espiritismo é uma obra de educação. E ele conta uma historinha
que nos remete a um outro ponto de vista dessa educação que a doutrina espírita nos proporciona. Ele diz que quando ele era muito jovem, ele tinha acabado de começar a estudar a doutrina espírita, tinha por volta de 20 e poucos anos. Ele diz que um dia ele estava em casa à noite e apareceu para ele uma entidade. E essa entidade disse a ele assim: Divaldo, você não tem estudos, você não tem um curso superior. Então, por conta disso, eu vou te ajudar. Eu vou vir aqui semanalmente e nós vamos ficar estudando por algumas horas anatomia. E aí Divaldo deu risada, né? Você mesmo disse, eu não tenho estudo. Para que eu quero estudar anatomia? Eu nem pretendo fazer medicina. Não tenho afinidade com a área biológica. Como é que eu vou estudar anatomia? Aí o espírito, né, pacientemente, disse para ele: Divaldo, nenhum conhecimento é inútil. Eu estou querendo te ajudar e vou vir aqui semanalmente. Aí Divaldo, né, aceitou, né, aquele jeito engraçado dele de contar a história. Tá bom, beleza. E a partir daquele dia, semanalmente, o espírito vinha, e ainda diz Divaldo que ele projetava slides na parede para ele, com imagens, e durante um ano, Divaldo ficou estudando anatomia. E ele diz que no começo é como se ele estivesse estudando grego. Ele diz que mal conseguia ler o que estava escrito. Ele não entendia nada. Ele não conseguia pronunciar as palavras que ele aprendia. Mas com o passar do tempo, ele foi começando a se familiarizar. E aí ele diz que não aprendeu, mas ficou menos difícil. Passaram-se 30 anos e um dia ele foi convidado a dar uma palestra numa academia de letras de uma universidade no Brasil. E o tema da palestra era Espiritismo e Fisiologia. Aí diz que na hora ele parou e pensou: meu Deus, o que é que eu vou falar com esse tema? Na hora ele olhou para o lado e ali estava o espírito do doutor Humberto de Campos, que o tinha ajudado anos atrás ministrando as aulas de anatomia. E aí Divaldo conta que quando ele foi fazer a palestra, essa palestra foi quase que 100% mediúnica, intuída pelo espírito que ficou ao lado dele. E esse espírito só conseguiu ajudá-lo porque Divaldo tinha nos seus arquivos mentais os conteúdos de que o espírito necessitava para usar o Divaldo como instrumento e fazer aquela palestra técnica. E aqui fica a nossa segunda lição. Devemos sempre estudar, nos aprimorar, seja para nos tornarmos melhores instrumentos da espiritualidade, seja para podermos cada vez melhor ajudar as pessoas que nos cercam, com aquilo que podemos realizar, com o nosso trabalho, com o nosso conhecimento. Então, esses são os dois aspectos maravilhosos que a doutrina nos deixa: a transformação moral e a necessidade do estudo. Para finalizarmos, ele diz na palestra: tudo que alguém possa nos ensinar, deveremos ter o cuidado de aprender. E é muito reconfortante saber que caminhamos rumo ao progresso e que temos o saber espírita a nos acompanhar. Como afirmou Kardec na Revista Espírita de fevereiro de 1864, o espiritismo pode fazer cessar o mal. Sendo seu objetivo o progresso moral da humanidade, forçosamente deverá projetar luz sobre a grave questão da educação moral, fonte primeira da moralização das massas. Então, que Jesus nos ampare nesse processo, fortaleça a nossa vontade de nos melhorarmos, de trabalharmos por nós e pelo mundo que nos cerca, porque sempre teremos amparo se agirmos no caminho do bem. Que Jesus os abençoe e ilumine seus caminhos, e eu agradeço imensamente pela atenção de cada um de vocês. Obrigada, gente. Boa noite.